Vamos falar de um assunto muito sério. Hoje, nem de propósito, estamos aqui a fazer uma sopinha, que é assim uma receita bastante saudável. E é isso mesmo, já estão aqui as meninas. A nossa Paula Beirão Valente, a nossa nutricionista, bem disposta. Bem disposta. E hoje trouxeste a doutora Ana Aires. A Ana Aires Martins, isso Martins, muito bem, que é psicóloga. Psicóloga, Isto porque, para o assunto que nós vamos falar... tinha que ser, não é? Tinha de ser, obviamente, porque vocês trabalham em equipa no que diz respeito à anorexia. E eu estava aqui a falar de sopinhas, estamos a falar de coisas saudáveis, e isto já toda a gente sabe. É aquilo que nós pregamos a vida toda. Devemos comer bem, devemos cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, comer legumes, mas depois há doenças, porque são doenças, não é? Que vão ao extremo, não é? Que rasgam, exatamente, tudo aquilo que nós sentimos, que é pensamos normal. e pregamos. É verdade. É que o teu equilíbrio, não é? Não é o meu equilíbrio, não é? Exatamente. E, portanto, tudo isso muda, claro. Tudo isso interfere. Sim. Então vamos lá ver. A anorexia, hoje em dia, aquilo que vocês veem em consultório, há muitas... Nós tendemos a falar mais de meninas, mas não só. Ai, não, muitas vezes mulheres mais velhas, não é? Aliás, eu E acho que uma pessoa nunca deixa de ter alguns comportamentos anoréticos a vida toda, não é? Eu tenho mulheres nas consultas de 60 e tal anos ainda a comerem pratos de sobremesa, que era característico, que é uma também... Mas é um mulheres sinal que estiveram que já doentes. foram, isso mesmo, que já foram, que recuperaram, mas que mantêm alguns traços, sempre ali. Precisamente os traços que as levaram, numa fase inicial, a desenvolver a perturbação. Mas por fora disso, não só, porque também há cada vez mais homens que nos aparecem nas consultas e pronto, pelas mais diversas razões, foram desenvolvendo essa patologia, o que não era assim muito falado antigamente. É verdade. Mas atualmente sim, cada vez mais. Mas nós falamos de uma doença, as pessoas devem entender a anorexia como uma doença. Sim, não é uma precisamente. série de comportamentos Não. fugazes, ou é um problema de saúde, É um problema muito de saúde. sério. E não é só físico. Muito sério. Não, De todo. Eu acho que é mais psicológico. Eu também. Aliás, eu só atendo nas consultas normalmente. Aliás, das duas uma, ou suspeito de algo, não é? Através de o IMC e de alguns... O índice de massa muscular. O índice de massa corporal, precisamente. E também alguma dica que eu ouço, algo que eu ouça na conversa que me desperte suspeita, não é? Então, eu não posso classificar uma anorexia, não é? Portanto, mando logo diretamente para a doutora Ana e é ela que, no fundo, depois faz a classificação, a avaliação, etc. Mas Portanto, enfrentas logo ali um embate. Pois, Porque uma pessoa que vai a nutricionista, não é? É verdade. É assim, a questão é esta também, é um bocadinho de experiência profissional, não é? Sim. E com a perspicácia pessoal da doutora Paula, nessa primeira abordagem, percebe logo que provavelmente tem ali um caso e pede-nos para fazer a avaliação e, nesse caso, precisamos de um trabalho de equipa, digamos assim. É que é essencial o trabalho de equipa neste caso. Eu não Então, não é? posso... Uma anorética inicialmente está muito contrariada, não é? E, portanto, por mais que eu faça um plano alimentar, eu sei que ela não vai cumprir, não é? E, Ela portanto, tem as próprias regras. Débora, desde mentirem com todos os dentes, não é? Sim. Portanto, Eu sei que eu tenho um caso próximo. Pronto, lá está. Portanto, bebem 1 litro de água antes para pesarem mais 1 quilo, colocam pesos nos bolsos, Ai. ficam sem ir à casa de banho durante dias porque as fezes também pesam. E, portanto, se nós pensarmos em toda... Isto para vos mostrarem para resultados mim, para me enganar, isso mesmo, para me enganar. E, portanto, se eu não tiver a psicologia mesmo aqui como apoio enorme, aliás, o meu grande apoio aqui é a Ana nas consultas. Porque o ponto 1 é, estamos ou não perante um caso de anorexia, e o ponto 2, que tipo de caso é que temos. Sim. Fazemos uma avaliação global da situação, percebemos a história clínica da pessoa e depois, perante isso, confrontamos com os dados, não é? E o diagnóstico é feito assim. Não só, mas também. Mas Sim, não só, A não base começa por aqui. Nós estamos sempre apoiados de uma equipa multidisciplinar, a equipa é essa que, no caso de ser necessário, recorremos, porque poderá não ficar por aqui só a intervenção. E estávamos Depende a falar do há caso. pouco dos homens e outro ponto que eu não queria deixar fugir. Estávamos a dizer, não é só uma doença física, é muito mais do que isso. E é. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós temos, desde a premissa base da própria doença, alterações na própria visão que a pessoa tem sobre si própria, ou seja, a distorção de imagem corporal, não é? O não reconhecimento do problema também é uma das questões base e, sobretudo, a alimentação restritiva, que é isso que leva muitas vezes a Paula a perceber logo numa fase inicial que poderemos ter aqui um início ou um problema já instalado. De facto, tudo isto é diagnóstico base e depois, a partir daí, é que conseguimos começar a trabalhar outras questões de maior profundidade dentro da área da saúde mental, digamos assim, que é a questão que me coloca. Nós ouvimos alguns casos de pessoas que têm reconhecimento público, não é? E que às vezes desabafam sobre estas questões e ouvimos muitas vezes que são processos que demoram anos a serem tratados. Sem dúvida. Porquê? Primeiro porque dentro do tipo de anorexias elas podem evoluir.
Evoluir. Ou seja, uma anorexia restritiva, por exemplo, não é? pode evoluir para Anorexia, vamos lá ver, começa por quê? Não quero comer, estou gorda, estou muito gorda, ou muito grande, ou não sei o quê, não quero comer. Ou às vezes por um traço de perfeccionismo. Normalmente são pessoas muito... Tudo isso está interligado. Sim. Na maioria dos casos também existe um fator precipitante, que é um fator de stress. E por esse fator de stress a pessoa começa a focar-se mais em si própria, a focar-se mais na sua autoimagem, a sua autoestima depende cada vez mais da sua autoimagem e entramos num ciclo vicioso. E depois há uma espiral negativa de falta de controle sobre a própria perca de peso, não é? Certo. E há uma batalha interna, precisamente por causa disto. É interessante porque há várias pessoas que, por exemplo, que são anoréticas, não é? Mas a família ainda não percebeu, os amigos ainda não perceberam, porque podem estar numa fase inicial em que muitas vezes o peso, são magrinhas, mas não são, não estão... E muitas das vezes também, desculpa interromper, Não. acaba por ser também um elemento atrativo, porque a pessoa começa a ser elogiada, coisa que até se calhar não tinha sido, não é? E depois começa toda essa espiral que eu tentei explicar há pouco. E perde o controle Claro. E pronto. Muito bem, mas daí até ser tratada depois como um problema psiquiátrico, vai um grande passo, mas uma nutricionista sozinha é preciso um trabalho de equipa, no fundo, nunca consegue resolver ali com as questões da alimentação, dar a volta à situação. Eu lembro-me que tinha para aí que 28 ou 29 anos, portanto há muito tempo. Não, que atendia uma anorética em consulta, que me foi enviada já como anorética, portanto já tinha sido diagnosticada como tal, em que ela não abria a boca na consulta, portanto ela não dava uma única palavra. E era uma consulta em silêncio, ficávamos assim a olhar uma para a outra. E teve 3 consultas assim, em que eu não conseguia porque ela não me respondia, simplesmente estava contrariada. E daí ser essencial o trabalho de um psicólogo. Portanto, eu só posso receber uma anorética em consulta quando ela já aceitou que precisa de tratamento e que quer ser tratada, porque muitas delas acabam por iludir, isso mesmo, iludir a família, etc., em como aceitaram o tratamento quando na verdade não aceitaram. E hoje em dia há muitas nuances, isto é uma doença como todas as outras assustadora, eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, porque há aqui muitas nuances. Ortorexia, quer dizer, o que é isto? Isso já não será uma doença de comportamento, à partida será, no fundo, acaba por ser uma extrema preocupação com tudo o que é... Ortorexia é a extrema preocupação com tudo o que é saudável, não é? Portanto, passa o dia todo a pensar na forma de cozinhar mais saudável. Tudo tem que ser muito natural, e hoje em dia é difícil conseguirmos o equilíbrio nutricional se nos preocuparmos sempre com isso. Por outro lado, a vigorexia é, no fundo, o desejo por ter um corpo muito musculado, muito unificado. Isto é uma doença? Será que podemos considerar? Eu considero uma disfunção, uma coisa, algo... E um mecanismo compensatório, ou seja, isso. porque a própria anorexia, ou o pensamento da anorexia é exatamente isto, não é? Por norma, tem sempre digamos assim, uma listagem dos alimentos permitidos e restritivos, que normalmente os restritivos vão sendo cada vez maiores. Certo. E quando a pessoa sente que falhou consigo própria relativamente a esses aspectos, vai ter tendência para ter mecanismos compensatórios. E a vigorexia é um dos mecanismos compensatórios, onde a pessoa começa a aumentar a carga de exercício em prol de ter ingerido algo mais do que aquilo que seria o estipulado para aquele dia, não é? Os casos extremos são comer um iogurte e 2 maçãs por dia, como é evidente, mas há uma escalada a ser feita até lá e muitas das vezes é acompanhado por mecanismos compensatórios variadíssimos e a vigorexia enquadra-se dentro disso. Eu tenho um caso, um caso de uma família, aliás, uma senhora que eu atendi em consulta, que para ela era perfeitamente normal, ou seja, a normalidade dela era completamente diferente da minha, não é? E para ela era perfeitamente normal comer com uma balança no meio da mesa. Portanto, eles pesavam a carne, o arroz, tudo o que comiam. A família toda. A família toda. Porque isso era uma questão também que eu queria colocar, porque aquilo que eu observo é que às vezes a pessoa que está doente consegue arrastar ou contagiar completamente a família. Mas porquê? Mas eu nunca ouvi falar disso. É perfeitamente natural. Primeiro porque... Mas as pessoas ficam doentes também ou são só comportamentos que geram, que são momentâneos? Por inerência, sim. A própria família pode adoecer, não é? Daí este caso, na maioria das vezes, deverá ser sempre acompanhado por um psicólogo em trabalho direito com a própria anorética ou anorética e um outro com a família, precisamente porque todos os elementos da família se ajustaram ao problema e começam a ter mecanismos compensatórios. Daí uma intervenção
alargada e multidisciplinar. Por isso é que é longo difícil prazo, também, sempre. porque exatamente, é a longo prazo, abarca a família toda, as coisas vão evoluindo, há de ser muito complicado. Os tratamentos passam pelo quê? Podem passar por diversas situações. Portanto, a base da pirâmide seremos sempre numa intervenção direta entre a psicologia e a nutrição, como é evidente, mas em grande parte dos casos. Depende também se o caso nos chega no início ou se o caso já nos chega numa fase mais avançada, não é? Mas psiquiatria ou pedopsiquiatria será sempre uma base também, por várias razões. Aliás, porque é muito comum haver comorbilidade entre esta perturbação e outras, como por exemplo a obsessiva-compulsiva, ou uma perturbação da ansiedade, ou existir também uma perturbação de foro mais depressivo. E, portanto, deverá haver também uma intervenção médica, digamos assim. Certo, sim. E, posteriormente, pode passar desde a ginecologia, a endocrinologia, portanto... Sim, porque às vezes uma as das pessoas... características Sim. também, aliás, antes era, agora já não é, é a amenorreia, não é? Que é um dos sinais de alarme. Que é um dos sinais de alarme. Perder o período. Ficam sem período durante... Muitas vezes, precisamente, muitas vezes, desculpem interrompê-la, muitas vezes a pessoa vai perdendo peso, a família vai acompanhando, às vezes nem vai notando, ou vai valorizando, porque até está mais bonita, e de repente há um sinal, não é? E esse sinal é que é o sinal de alerta na maioria dos casos, e este que estamos a falar agora é muito evidente. De faltar o período menstrual, não E é? precisamente aí é que a família diz, se calhar há aqui qualquer coisa que não está bem, procuram ajuda na ginecologista e depois muitas das vezes são encaminhadas para nós porque o problema parte ao contrário, não é? Sim. Eu acho é que deve ser uma doença muito complicada de ser tratada porque de facto há uma resistência quase sempre muito grande das pessoas envolvidas, não é? Precisamente. Portanto, vocês têm que agir em... Eu só entro quando elas aceitam, não é? Portanto, quando essa resistência já está bem e a diminuída. nutricionista, exatamente, só entra... E nunca para ostentar engordar. Isso é importante referir. Porque depois essas pessoas são muito bem informadas daquilo que comem. Tudo. Isso. Não, às vezes há muita desinformação, não é? Às vezes vão ao Google. Leem não é? coisas que não Pronto, devem, não é? Sim. Mas o muito próprio rigorosos. pensamento anorético é isso mesmo, eu controlo sobre tudo o que se relaciona com a comida. Agora imagino o que é sentir-se neste papel e de repente tem a sua vida a funcionar a 95% em torno da comida. Eu não vou ali porque vou ser vista a comer, eu não vou acolá porque não tenho como compensar e não tenho como fugir das pessoas me verem ou a comer ou a não comer e, portanto, de repente a sua vida está 95% focada nisto. E é assustador pensar que, claro, afeta os mais velhos, os homens também, mas quando se pensa em miúdos mais novos, é muito assustador, porque as próprias fases da adolescência já são assustadoras, não é? Claro. Ainda por cima com isso tudo a acontecer, mas pronto, ficam aqui muitas informações, qualquer um dos profissionais de saúde que vai rodeando as pessoas com estes sinais de alerta está pronto à partida para encaminhar para outras especialidades. Aqui temos uma nutricionista, uma psicóloga, mas podíamos ter... Claro. Algumas outras especialidades, mas de facto é um assunto bastante complexo e as pessoas sofrem muito, as famílias todas sofrem muito. E depende também digamos, do grau de gravidade, não é? Portanto, há casos em que o IMC, imagine, digamos, é difícil detectar, porque há casos em que o IMC ronda aos 17, 18, ou seja, não é propriamente uma anorexia grave, certo, não é? E há casos em que é abaixo de 15 e aí já internamento tudo é muito grave. Portanto, nem sempre é fácil detectar, sim, nem sempre é fácil distinguir um ectomórfico, ou seja, uma pessoa que seja naturalmente magra, não é? De uma anorética, porque no fundo há muitas pessoas que são muito magrinhas e comem bastante e outras que fazem por ser magrinhas, não é? E às vezes não é fácil distinguir e depois agir consoante o caso. Claro. Sim. São doenças que têm as coisas muito bem definidas, mas ao mesmo tempo deixa aqui uma parte muito vaga que depende muito da sensibilidade e da experiência. Isso mesmo. Muito obrigada às duas. Gostei muito de vos ter cá. Obrigada mais uma vez. Quando quiserem fazer dupla para falar de alguns assuntos, é muito bom. Enriquece, vemos de várias perspectivas esta questão. Obrigada. Obrigada, Nós fazemos já um intervalo, vamos já